A gente costuma fazer em média 4 refeições por dia, beber, sei lá, 3, 2 litros de água por dia, mas só que a gente faz mais de 20 mil respirações por dia. E o mais interessante é que a respiração não acontece só quando a gente está aqui acordado, até mesmo quando a gente dorme, quando o nosso corpo tecnicamente deveria desligar, a gente continua respirando. Quase ninguém sabe, mas a forma com que você respira vai afetar muito a sua saúde física e mental. Você pode, por exemplo, se sentir mais cansado dependendo da forma com que você respira, ou sentir mais ansiedade, estresse, ou ao contrário, você pode sentir mais energia, se sentir mais tranquilo, mais calmo. E o mais curioso disso tudo é que ninguém ensina isso pra gente. Talvez seja porque não existe um remédio, né, para poder fazer com que você respire melhor. Se existisse, provavelmente indicariam com mais frequência. Nesses próximos minutinhos eu quero te mostrar como a respiração ela é muito mais do que um simples detalhe, uma coisa que acontece automática, com o ar entrando e saindo. E como que isso pode mudar completamente a sua forma de lidar com o mundo, de viver. Por milênios, tradições como o yoga e antigas civilizações já entendiam a importância da respiração consciente. É possível encontrar menções sobre a importância da respiração em diversos textos antigos. A maioria de nós acha que respirar é uma coisa automática e pronto, você não tem que mexer e influenciar nada nisso. Só que existe uma grande diferença entre respirar para sobreviver e respirar para poder viver melhor. O ser humano é uma das únicas espécies de mamíferos que, em estado normal, consegue ter uma respiração disfuncional. A maioria dos animais que podem apresentar uma respiração disfuncional, ou seja, uma respiração que não vai ser benéfica para eles, estão passando normalmente por um problema de saúde. Mas nós, seres humanos, não. A gente pode estar aqui agora falando com alguém e respirando pela boca, por exemplo. Isso acontece muito pelo nosso estilo de vida. A forma que a gente vive hoje contribui bastante para essa respiração disfuncional. A gente lida com coisas que nossos antepassados não lidavam com tanta frequência, como alergias, sedentarismo ou, sei lá, o ronco, por exemplo. Eu sempre falo que a respiração é como se fosse uma bola de neve. Você, por exemplo, começa a respirar pela boca com o nariz entupido e você começa a ter mais ansiedade, mais estresse. Isso vai fazer com que você respire mais rápido e vai virando uma bola de neve. E quando você vê, você está em um estado de alerta muito grande e sem conseguir respirar pelo nariz. Existem estudos que comprovam que a respiração nasal é muito mais benéfica do que a respiração bucal. Quando você respira pelo nariz, você filtra, aquece, umidifica o ar e aumenta a produção de óxido nítrico, por exemplo. E o óxido nítrico vai te ajudar, por exemplo, a causar uma maior vasodilatação, vai te ajudar a melhorar a oxigenação pelo corpo e até mesmo desobstruir as vias aéreas em alguns casos, se você conseguir respirar pelo nariz com frequência. Tem um estudo muito curioso de cientistas que descobriram que os seios nasais humanos produzem até 20% mais óxido nítrico do que a boca. É como se o seu nariz fosse uma pequena farmácia que você fica carregando por aí, disponível para você usar a qualquer momento. Outro ponto interessante é que, pela primeira vez na história, a gente vive perigos que não são necessariamente reais. Por exemplo, os nossos antepassados, eles tinham que literalmente pensar em se proteger de um tigre que poderia atacar eles e acabar com a vida deles. Hoje em dia, a gente não tem um perigo literalmente real que pode acabar com a nossa vida. Mas mesmo assim, a gente acaba tendo o mesmo mecanismo, a mesma forma de lidar com o mundo que os nossos ancestrais tinham. Então, por exemplo, quando nossos ancestrais iam lutar com o tigre, eles causavam uma maior ativação no nosso sistema nervoso parasimpático, que é uma região chamada de luta ou fuga. O nome já é bem sugestivo, ele mostra que ou você luta contra o tigre ou você foge dele. Então, para que isso aconteça, o nosso corpo ele tem que estar preparado, ele tem que reagir a isso. E com isso, a gente vai aumentar a frequência cardíaca, vai levar mais sangue para as extremidades do corpo, vai dilatar a pupila, a gente vai precisar de mais oxigenação para que isso tudo aconteça, para a gente lutar. E aí o estado que a gente fica é realmente um estado onde a respiração fica ofegante. Eu tenho que lutar para poder sobreviver, ou eu tenho que fugir, e meu corpo tem que estar pronto para isso. Agora, quando a gente corta para o nosso momento atual, a gente percebe que, peraí, eu estou ficando ansioso por causa do meu trabalho, mas o meu trabalho não vai tirar minha vida, literalmente, né? O trabalho pode realmente ser um problema. Às vezes você está lidando com pessoas que são mal-humoradas, pessoas que são grossas. Às vezes seu trabalho é realmente a fonte de renda sua e da sua família. Mas de qualquer maneira, se seu trabalho não der certo, existem muitas vezes outras opções. Você pode arrumar um outro trabalho, você pode dar um jeito, né? Mesmo que aquela situação não seja tão agradável, tão simples, não seria o fim do mundo caso você perdesse esse trabalho, por exemplo. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu recebo muita gente assim aqui no estúdio. As pessoas estão em muito estresse por causa do trabalho, por causa do ambiente, e elas não conseguem mudar, não conseguem sair dali. Só que esse estresse não é literalmente real, como era acontecer com nossos antepassados. Ele é um estresse produzido pelo cérebro, com uma projeção para o futuro, que algo vai acontecer, se isso acontecer, e vai virando uma bola de neve que faz com que isso afete a nossa respiração. Então, do mesmo jeito que os nossos antepassados ficavam ofegantes quando eles estavam lutando com o tigre, a gente acaba fazendo esse mesmo processo, mesmo que não tenha um tigre literalmente para a gente lutar.
Isso faz com que a gente entre em estado de estresse o tempo todo, né? O que a gente chama de estresse crônico. Só que o que os yogis já falam há centenas de anos e que a ciência vem comprovando de uns anos para cá é que, do mesmo jeito que nosso cérebro pode afetar a nossa respiração, a gente também pode usar a própria respiração para afetar o cérebro. Por isso que eu digo que a respiração é como se fosse uma chave. Dependendo da forma com que você acessa ela, você pode mostrar uma coisa para o seu cérebro ou você pode mostrar outra. Se você respira rápido e ofegante, você vai mostrar para o seu cérebro que você está em um momento de estresse, de luta, de fuga, e que você precisa estar preparado para alguma coisa. E se você respira de forma profunda e lenta e controlada, você vai mostrar para o seu cérebro que você está bem, que você está tranquilo e que não tem nenhum momento, nenhuma necessidade de você ficar estressado naquele momento. Tá, mas aí chega a pergunta principal. Se a respiração ela tem esse poder todo de ajudar a gente a diminuir o estresse, a melhorar a oxigenação pelo corpo, a sentir menos cansado, a dormir melhor, por que ninguém ensinou isso pra gente? Bem, existe uma resposta bem óbvia que é as pessoas não sabem, por isso elas não ensinam. Nossos pais não foram ensinados a respirar, por isso eles não têm como ensinar a gente a respirar também. Só que existe um outro lado dessa moeda. A respiração você só precisa aprender uma vez. E no momento em que você aprende a respirar, você não precisa mais ficar pagando todas as vezes para você poder treinar em algum lugar, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho um curso, a Trilha da Respiração, que está aqui no primeiro link da descrição, se você quiser conhecer. E você faz esse curso e depois que você acabar ele, você já vai saber vários exercícios de respiração, você já vai saber como usar a respiração para ansiedade, você já vai saber como usar a respiração para estresse, como treinar sua respiração para você ficar menos ofegante no momento que você esteja um pouco mais agitado. E você só precisa aprender isso uma vez. Depois que você aprender, você vai saber lidar com todas as questões de uma forma muito mais simples. Então, se a gente para pensar em como a nossa saúde é tratada hoje em dia, fica bem claro a resposta de por que isso não foi ensinado para a gente. Isso é basicamente de graça, né? Um remédio, por exemplo, quando você tem que lidar com um problema de pressão arterial, você tem que ficar comprando ele eternamente. É muito vantajoso, é muito lucrativo, né, para uma empresa que você não resolva seu problema, né? Ou que você não saiba como resolver ele de uma forma simples. Que você tenha que ficar dependente daquilo para você ter que ficar comprando e comprando e comprando, e aí eles vão ter um negócio recorrente e perfeito, maravilhoso, né? Então eu sempre digo que é a ideia de negócio perfeito, porque você chega com uma pessoa que tem um problema e você nunca trata a causa, né? Você sempre trata o sintoma. Então, às vezes a sua respiração está fazendo você ficar com ansiedade, né? Você, óbvio, tem todos os outros estímulos ali do ambiente e tudo mais, e você pode tratar isso com um psicólogo, enfim, fazendo outros tipos de treinamento e tudo mais, mas às vezes a sua própria respiração está desencadeando a ansiedade, está piorando a ansiedade, piorando o estresse, piorando o seu sono, só que você não vai olhar para isso dessa forma, porque se você fosse numa consulta e isso fosse ensinado para você, você nunca mais precisava voltar na consulta, né? Isso é uma coisa que ficou bem clara para mim. A respiração, ela é a coisa mais poderosa que a gente pode ter para poder lidar com esse mundo moderno. Por exemplo, o movimento, ele é uma coisa muito útil. A gente sabe que todo mundo deve fazer esporte, deve tomar sol, deve, enfim, se alimentar bem. Só que muitas dessas coisas a gente às vezes tem dificuldade de acessar. Existem muitas pessoas em muitas situações diferentes e às vezes você não pode lidar com isso o dia inteiro. Às vezes, por exemplo, correr faz com que você pense um pouco menos e você relaxe e aí você consiga desacelerar sua mente. Só que, infelizmente, durante o seu trabalho, muito possivelmente você não vai ter a chance de ficar correndo. Então, o que você pode usar durante o seu trabalho para você poder desacelerar um pouco a sua mente e relaxar um pouco mais seu corpo? A única coisa que está disponível para a gente 24 horas por dia, para todas as pessoas, é a respiração. E é extremamente bizarro como que a gente foi ensinado a olhar para todos os aspectos, olhar para o movimento, para o corpo, olhar para a alimentação, olhar até mesmo. Eu vejo muitas pessoas que hoje bebem água bastante, e isso é realmente importante e é muito interessante a gente olhar para todas essas questões. Só que se tudo isso, a gente está fazendo tudo isso e a gente não olha para a nossa respiração, é como se a gente deixasse uma das coisas principais de fora. Né? Então, o que pode te ajudar a melhorar o desempenho, o que pode te ajudar a relaxar mais, o que pode te ajudar a dormir melhor e com isso ter resultados mais rápidos na academia, por exemplo, as pessoas simplesmente ignoram, fingem que não existe. Né? E conforme eu fui estudando sobre a respiração e fui utilizando isso na minha vida, isso ficou cada vez mais claro para mim. Né? Existem muitos estudos que comprovam, como eu falei, os yogis também falam bastante sobre a respiração e outras culturas antigas também falam, só que quando você experimenta, quando você bota isso em prática, você fala, caramba, como que eu não sabia disso antes? Como que ninguém nunca me ensinou? Isso é muito importante, né? Aqui, volta e meia no estúdio, eu recebo pessoas que passam por muitas crises de ansiedade, pessoas que têm dificuldade de dormir, pessoas que estão em momentos difíceis na vida, e às vezes em um momento ali, uma respiração, a pessoa quase pega no sono, dorme, às vezes até ronca. Tem gente que ronca fazendo as práticas de respiração aqui, porque o corpo delas tem tanta dificuldade de relaxar
que em um momento em que ela usou aquela respiração, o corpo entendeu, cara, desligou, tá relaxado, vamos apagar e vamos dormir. Então a respiração ela tem um poder muito grande em muitos aspectos da nossa vida. E o que a gente precisa fazer é resgatar isso, é trazer isso de volta pra gente, fazer com que as pessoas possam usar isso tudo de graça. E eu não fiz esse vídeo com o intuito de ninguém ficar irritado, estressado ou bravo com a indústria farmacêutica, né? A ideia é mostrar para vocês a mesma coisa que eu percebi conforme eu fui estudando e praticando sobre respiração. Foi mostrar para vocês que tem um poder enorme essa prática e que isso pode realmente transformar a nossa vida, melhorar a nossa vida. Então, cabe a nós praticarmos e ensinar para as pessoas que têm um interesse. Inclusive, se você quiser conhecer um pouquinho mais da trilha da respiração, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição. E se você quiser ver um vídeo sobre os principais erros da respiração, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também. Você pode assistir lá e vai ser um bom passo para você começar a cuidar um pouco mais da sua respiração. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil e esclarecedor essas informações sobre a nossa respiração. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.